Olá, queridos irmãos e irmãs em Deus, sou eu aqui, o Ronaldo. Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre a grande mãe, a mãe divina, né? O lado feminino do Criador. Poucas pessoas falam, poucas pessoas sabem sobre ela. Muito pouco também é revelado sobre esse lado, né, feminino do Criador, o lado mulher, o lado feminino de Deus, né? E eu vim aqui falar um pouquinho do pouco que eu sei, né? Vou começar do início, assim, do primeiro contato que eu tive mais racional, né, com esse lado feminino, né, do Criador, porque quando eu comecei a estudar os mistérios divinos, através dos livros do Rubens Saraceni, eu comecei a me perguntar, e o lado feminino, né, que todo mundo fala do pai, né, o Deus Pai, e pouco se fala da deusa mãe, né, da mãe, só do pai, né, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai é bondoso, que o pai é generoso, que o pai é rigoroso, né, mas nem coisas boas, nem coisas ruins ou negativas se fala, né, ou se falavam da grande mãe, né, desse lado feminino de Deus, né. Então eu comecei a me questionar como que ela seria, né. E aí eu comecei a entender um pouco do lado do pai, né, que se ele era de um jeito, muito provavelmente a mãe seria de um jeito oposto a ele, né? Diferente, porém, ambos os dois seriam complementares, né? Como se fosse aí uma laranja e metade. O pai era de um jeito e a mãe do outro jeito, e ambos se complementavam, né? Criavam um todo. E então eu comecei a raciocinar e entender mais ou menos como que seria, né, a personalidade, como seria a característica e energia dessa grande mãe, né? E nos livros do Rubens fala muito sobre energia positiva e negativa, fala muito sobre a energia absorvedora, né, que é uma energia que absorve, e uma energia irradiadora, que é uma energia que irradia, né? Então eu fui começando a fazer algumas comparações. Então, por exemplo, o pai, ele seria como um sol, né, irradiante. Então ele teria energia irradiadora. E a mãe, ela seria como a lua, né? Um pouco mais, ela tem a sua luz, porém mais concentrada, né? Então, não sei como que seria isso, mas é como se ela absorvesse mais, né? Se fosse mais absorvedora. E aí eu fui fazendo essas comparações, né? O dia como o sol, como o pai. A noite como a lua, como a mãe, né? Uma energia positiva, ela seria como o sol. Uma energia negativa, ela seria como a lua, né? Só que muitos pensam que negativo é coisa ruim, é coisa do mal, são coisas que a gente deve evitar. Porém, quando a gente começa a pensar no entendimento divino, né, da criação, porque do mesmo jeito que a gente tem a luz do sol, né, ou o sol para nos irradiar, nos energizar, a gente tem a noite, né, para nos acalmar, nos tranquilizar, nos concentrar, sabe, ficar mais quietinho, nos reenergizar, né? Porque creio eu que à noite, durante o dia, nós, né, na luz do sol, masculino, vamos dizer assim, na luz do sol nós absorvemos várias energias, né? Então estamos sendo irradiados pelo sol, estamos absorvendo, né?
E à noite nós estamos irradiando, né? À noite, o escuro, ela está absorvendo os nossos excessos, né? De energias que a gente absorveu durante o dia, que foi nos irradiado pelo Sol, e esses excessos que a gente utilizou, mas que não serve para mais nada, que está sobrando, à noite vem e absorve de nós, né? Nós enviamos essas energias para o cosmos quando estamos dormindo e nos equilibrando, né? Nos deixando com energias, mas não em excesso, e deixando com a gente só aquelas energias que vai servir para a nossa evolução. Então daí já dá um entendimento legal, né, do que seria o pai e seria a mãe. O pai irradiaria, né, as energias que a gente precisa, e a mãe absorveria as energias que estão em excesso ou que estão em desequilíbrio, né? E assim os dois, o pai e a mãe, formariam um equilíbrio em toda a sua criação. Então vocês percebem, né, que o escuro, né, ou a noite, ela, apesar de ser negativa, absorvedora, ela não é ruim, né? Ela não é do mal, ela não é sombria, né, de coisas mórbidas, trevosas. Não é essa a ideia. A ideia é o que? Absorver os excessos, né? O que está desequilibrado, né? E se a gente ficar muito irradiante também, né, com a energia do pai, né, ou a energia do sol, a gente não descansa nunca, né? A gente não assenta, a gente está sempre, sabe, aquela pessoa hiperativa que nunca para, sempre fazendo coisas, ou seja, ela absorve tanta coisa e no fundo ela não foca em nada, né? Então seria meio que assim, né? Essa energia do pai mais universal, várias coisas, e a energia da mãe mais focada, né? Mais contida, mais individual. Então eu cheguei a conclusão de que o pai criador, ele é universal, né? Irradiante para todos. A mãe, né? Ela é a mãe geradora, ela é o individual. Ela é concentrada, ela traz a essência individual de cada um. E aí, unindo o pai e a mãe, eu pego essa essência individual minha, que é única e minha, concentrada em mim, que vem da mãe, né? Ela que me energiza, ela que me faz olhar para mim, né? Por isso que é individual, é escuro, porque no escuro a gente não vê nada, a gente só vê a nós mesmos, né? Quando a gente não vê nem a nós mesmos, a gente pelo menos consegue sentir a nós mesmos, né? Então é uma energia individual da mãe. A mãe nos induz a olhar para si, para que, através desse conhecimento de nós mesmos, possamos, né, transmitir esse conhecimento de nós para o outro, para o externo. Aí entra o pai, o universal, o todos, né? É um pouquinho confuso, mas ao mesmo tempo, se raciocinarmos um pouquinho, a gente pode ver que faz muito sentido. E aí eu andei avaliando essas coisas na nossa vida, né? No dia a dia a gente tem momentos que precisa estar mais para o outro e tem momentos que a gente precisa estar mais para nós mesmos, né? À noite é uma hora dessa da gente estar mais para nós mesmos, e durante o dia ali você vai ver que a gente está mais para o outro, fazendo outras coisas e tal. E mesmo durante o dia tem momentos que a gente quer ficar um pouco mais sozinho, que é uma característica individual da mãe, e durante a noite tem momentos que a gente quer ficar um pouco mais, né, com outras pessoas, curtir outras pessoas, que é uma característica mais universal, né, do pai. Então assim, na vida a gente oscila, né? Uma hora está mais coletivo, outra hora está mais individual. Porém, o dia e a noite são bem bacanas para a gente perceber isso, né? O sol como masculino, como o pai, e a lua como feminino, né? Como a mãe. Então essas coisas começaram a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a observar no meu dia a dia que horas que eu era mais parecido com essa energia mais individual,
mais cósmica, mais absorvedora, onde eu estava mais absorvendo conhecimentos, puxando, né, para mim. E a hora que eu estava mais na energia masculina do Pai, né, como o Sol, o universal, que eu estava me irradiando, transmitindo a minha energia para o próximo, para o ambiente à minha volta, né? E aí eu comecei a perceber que essas eram, né, as manifestações do pai e da mãe, né? O pai criador e da mãe geradora em minha vida. Quando eu estava irradiando, eu estava na energia do pai. Quando eu estava absorvendo, eu estava na energia da mãe. E é muito interessante porque se a gente pegar até e aí eu vou falar um pouco, entrar na sexualidade, né? O que diferencia o ser humano, né? Além do ser humano, o ser humano homem, né? A característica do homem, assim, do masculino, né? Você vê, ele tem um formato específico, mais reto, e a mulher, né? O feminino, ela tem já um corpo mais ondulatório, né? Com curvas, né? E partindo desse negócio de absorvedor ou irradiante, se a gente pegar, por exemplo, já falando de sexualidade, né, que o órgão, né, sexual do ser humano é o que mais define ele, né? Então você pega o órgão masculino, ele é o que define o homem, né, o ser humano masculino. E se você pegar a essência do órgão sexual masculino, ele é desse jeito mesmo, dessa forma irradiante, sabe? Ele irradia, né? Ele sobe, ele cresce, ele vai para o externo. E se você pegar o órgão feminino, né? Você pode ver que ele é como se fosse uma concha, né? Ele é absorvedor, ele fecha, né? E aí quando você tem, né, o ato de troca de energias através da sexualidade entre o masculino, né, que se une ao feminino, você vai ver que ela absorve ele e ele irradia para ela, né? Então é essa junção de que um está irradiando o masculino e o feminino o está absorvendo. É muito interessante isso, né? São coisas que eu passei a verificar, e analisar, e a raciocinar, e a pensar, e eu fui vendo que muitas coisas faziam muito sentido quando eu trabalhava com isso. Um é irradiante, o outro é absorvedor. Quando um é mais reto, né? O homem, você vê essas linhas mais retas, e a mulher uma linha mais curva, né? Quando você começa a perceber essas coisas e a analisar essas coisas no nosso comportamento, você começa a distinguir a nossa origem, né? De como que nós deveríamos ser em determinadas situações, porque tem momentos que a gente precisa ser mais masculinos e tem momentos que a gente precisa ser mais feminino, né? Tem momentos que a gente precisa irradiar mais, né? E tem momentos que a gente precisa absorver mais. Por isso que eu acho que a gente tem, né, dois lados, né? Um direito e um esquerdo. Por quê? Apesar de serem iguais, um é mais irradiante, o outro é mais concentrado, mais absorvedor, né? Um é mais solto, o outro é mais duro. A gente nunca tem os dois lados completamente iguais. Porém, quando atingimos uma igualdade entre os lados, é sinal que atingimos também o equilíbrio, né, entre o masculino e o feminino, que todo ser humano tem, né? Ele vem, igual eu sou homem, sou masculino, vim numa característica mais masculina, porém tem o meu lado feminino para complementar, né, e equilibrar o meu lado masculino, né? Eu parto do masculino, porém utilizo o feminino para me complementar em situações que, por exemplo, o meu masculino ou esse meu lado mais irradiante está muito exacerbado e eu preciso me concentrar um pouco. Então eu tenho que ter atitudes femininas, né, comportamentos
femininos. E quando a gente não entende essa natureza, a gente acha que é ser afeminado ou ser masculinizado. Não, não é isso. É uma essência natural, divina, né, de comportamento, ser um mais irradiante, ser um mais absorvedor, um ser mais positivo, o outro ser mais negativo, um ser mais passivo e o outro ser mais ativo, né? Então, o tempo todo a gente está precisando alternar nesses comportamentos, né? Na minha casa eu posso ser mais ativo, mas no meu trabalho eu posso ser mais passivo. Com os meus amigos eu posso ser masculino, mas com a minha esposa, de repente, talvez eu precise ser com ela um pouco mais sensível, que é uma característica mais feminina, né? Então, você vê que a gente oscila muito e é importantíssimo conhecer essas características, né? Essa origem de Deus, de como Ele é, para que a gente possa aplicar esses conhecimentos, esses princípios, essas qualidades, esses mistérios na nossa vida que a gente utiliza mesmo, tem que utilizar, né? A gente só não percebe, não tem consciência disso, né? Bom, a partir daí que eu comecei a ter esse conceito, digamos que assim, quando a gente começa a procurar por algum mistério, ele começa a se abrir para nós, desde que nos comportemos de forma equilibrada, de forma virtuosa para com os mistérios divinos, né? Então, depois que eu passei a procurar sobre o entendimento, né, da parte masculina de Deus, da parte feminina de Deus, quando eu comecei a procurar o entendimento da parte feminina de Deus, esse mistério feminino foi se abrindo para mim. De que forma? Algumas coisas eu passava a ver com mais clareza em situações do dia a dia, em lugares que eu ia, textos que eu li, eu via com mais clareza as coisas femininas, vi vídeos, vi palestras, vi cursos de pessoas que davam podcast, sabe? Comecei a ver com mais clareza esse lado feminino que está ali o tempo todo na criação, mas que ninguém fala e ninguém vê, mas ele está ali, né? E isso é muito interessante porque muitos pensam, né, que a grande mãe ela não está ela por causa do patriarcado, né, que é uma realidade, que a grande mãe ela está oculta, excluída, mas ela só está para quem ainda não aprendeu a vê-la, né? Porque depois que eu passei a vê-la na vida, no dia a dia, eu vejo que ela está em todo lugar, sabe? Eu comecei a perceber que ela está em todo lugar. De que forma? É um pouco difícil de falar essas formas, mas a própria característica dela, né? Quando as pessoas estão um pouco mais concentradas, ou por exemplo, quando as pessoas estão oscilando nessa onda. O que é essa oscilação, né? Se você pegar, por exemplo, as fases da Lua, né? Tem dia que ela vai ter período que ela tá cheia, depois ela vai diminuindo, depois vai diminuindo, depois ela vai diminuindo. Então quer dizer, o ciclo feminino ele é assim, né? Ele é ondulatório, né? Tem dia que ele vai estar mais aqui, tem dia que vai estar mais aqui, tem dia que vai estar lá, tem dia que vai estar aqui. E o que é certo para o feminino hoje, amanhã pode já não ser, porque ela oscila, né? Ela é ondulatória. Então, quando você começa a perceber essas características da grande mãe, você vê onde que está no seu dia a dia essas características, né? Você percebe que quando uma coisa que estava fluindo num padrão, né, reto, que é masculino, mas de repente ele oscila, aí você vê a energia feminina, né? A energia da grande mãe, né? Tudo, então, eu cheguei à conclusão de tudo que oscila, né? Que não mantém uma linearidade, né? Tudo que oscila é essa energia da grande mãe, né? Tudo que nos tira da zona de conforto, porque aqui, ó, reto é conforto, isso é masculino, né? Mas quando a gente sobe ou desce, aqui já é o feminino, ó. Nos tirou da zona de conforto, somos obrigados a mudar o comportamento, a mudar a ação, né? Agir de uma forma diferente daquilo que a gente estava acostumado. Então eu cheguei à conclusão de que pai
é um padrão, assentado, estabilizou. Mãe é fora do padrão, é curva, entendeu? É desestabilizar, é sair de um ponto que já estava fixo e ir para um ponto totalmente diferente, inimaginável, sabe? Então isso é muito importante, porque o ser humano que evolui em um aspecto, mas depois fica paralisado, né? Ele está morto, porque paralisado significa morto, está parado, não tem ação, não tem movimento. Então ele não pode ficar muito tempo ali, né? Ele tem sim que assentar, estabilizar, paralisar, compreender, mas esgotou aquele aprendizado, ele tem que começar um outro. Ó, a energia feminina aqui, ó. Então o feminino, essa energia da grande mãe, ele vem para tirar da zona de conforto. E aí por que a gente entende que ela é negativa, né? Positivo é o quê? Tô ali, linear, tranquilo, de boa, lá na rede, sossegado. E aí vem a energia da grande mãe, né? Ela vem, tipo, te impulsiona a sair dali, daquele lugar, né? Vem algum evento, alguma coisa, alguma vontade que eu tenho que fazer, sei lá, ali começa a aparecer tô lá na rede, sossegado, começa a aparecer uns pernilongos me incomodando, um barulho ou alguma fumaça, enfim, tudo que nos tira da zona de conforto é a energia da grande mãe, né? Aquela energia que oscila, que move, que movimenta, já não é mais tão parada quanto o masculino, né? Então isso é muito interessante e me veio aqui na cabeça, né? O círculo, né? Se você pegar o masculino é como se fosse o pai, né? Uma linha reta. Né? E a da grande mãe, né, que parece muito com o óvulo, né, que é uma geometria feminina mesmo, né? Ela tá sempre fazendo curva, né? Ela vai indo e nunca tá reta, ela sempre tá girando, né? Então o círculo, né, ele simbolizaria o feminino e o reto simbolizaria o masculino, né? O pai, o criador. O círculo, o feminino, a mãe geradora, né? Então, por quê? Para não manter essa estabilidade nunca, é sempre mudar. E então, daí já dá para você perceber no seu dia a dia quando que você está na energia da grande mãe, que ninguém vê, ninguém fala, fala que ela não existe, mas tudo que te oscila, que te tira da zona de conforto, que mexe com você, que faz você mudar o padrão, mudar a rota, seguir um outro caminho, isso é energia feminina, isso é energia da grande mãe, sabe? Fazer com que nós alteramos, né? Tenhamos que alterar o nosso rumo, o nosso caminho. E depois de uma certa curva, precisamos também estabilizar, porque se a gente ficar só girando, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então vai chegar uma hora que vamos precisar mudar o padrão, estabilizar a energia do pai masculina, vai, aprendeu, evoluiu, não tem mais nada, vem uma outra energia curva, vamos para um outro aprendizado, uma outra evolução. Então daí vocês já podem ter uma ideia do que é a energia do pai, o criador, e a energia da mãe geradora, né? Ele é linear e ela é curva. Então tudo que é positivo, estável, tranquilo, é ele, o pai. Tudo que é negativo, ou seja, te tira da zona de conforto, é instável, é oscilante, é como se fosse um caos mesmo, né? Não tem nada linear, é caótico, mas é caótico num bom sentido, num sentido de te mover para uma nova energia. Então isso é a energia feminina, né? Então isso me vem muito aquela frase na Bíblia, né, que fala: no princípio era o caos, né, feminino, uma grande mãe. Então Deus falou, né, faça-se luz, né, ó a luz, sol, né? Então o princípio é aquele caos ali, a bola de fogo caótica, né? E aí de repente vem aquela luz, né, e assenta a ordem, né? Então assim, eu passei a entender que a energia masculina ela é ordem, calma, tranquila, e a energia feminina ela é o que?
caos, mas não um caos negativo, ruim, é um caos de estimular, sair da zona de conforto. Então ela é um caos que te move, te movimenta, te dá energia, te impulsiona, por isso o fogo, né? O caos, a energia. Então você pode reparar aí no seu dia a dia, você vai ver que onde tem muitos homens, e se eles estão com essa energia em equilíbrio, você vai ver que eles são mais tranquilos, mais sossegados, falam tudo, são mais enérgicos por causa do corpo físico dele, que eles têm mais músculos. Porém, você vai ver que a atividade mental, as mulheres falam mais, elas têm mais energias. Você está lá tranquilo, de repente chega uma mulher, começa a movimentar o ambiente, sabe? Tudo começa a mudar, tudo começa a mexer, né? E quando você vai num ambiente mais masculino, ele está mais tranquilo, mais relaxado, né? Então você vê os dois opostos ali se complementando. Não tem um melhor nem pior do que o outro, são ambos opostos complementares. Bom, então foi fazendo esse raciocínio que eu cheguei a como seria essa energia da grande mãe, né? E foi muito interessante porque uma vez eu medito, né, de vez em quando, e uma vez eu meditando senti essa energia dela, sabe? E é uma energia bem gostosa. Eu estava de olho fechado assim, ó, e ela expandia como se fosse realmente algo redondo assim, sabe? Mas ela expandia no universo inteiro, né? No cosmos, eu me sentia como se eu tivesse um lugar gigantesco, uma energia muito grande, forte, me puxando assim, sabe? Mas uma energia muito expandida, grande. E desde então, nessa meditação, eu comecei a ter mais contato com essa energia feminina. E algumas meditações minhas, não foram muitas, tá? Foram poucas, me vinha uma voz feminina a conversar comigo. Mas ela assim, era uma voz feminina, mas mais ou menos o mesmo timbre de voz minha, né? Só que com um tom feminino. E ela falava comigo e ia confirmando essas coisas que eu estou falando para vocês e, ao mesmo tempo, me esclarecendo sobre outras coisas. Mas é assim, é tudo um pensamento com a minha voz, do meu jeito. Por quê? Porque Deus, ele fala, né? Ou ele, ela, fala com a criação o tempo todo. Só que eles falam, né? O Deus Pai e a Deus Mãe, eles falam a cada um dos seus filhos em particular também ao mesmo tempo. Então assim, como que ela falava comigo? Do jeito que eu entendia, né? Do jeito que eu sou. Então era como se fosse uma voz minha com um timbre mais feminino a me falar do jeito que eu entenderia, com as minhas gírias, com os meus jeitos, sabe? Não era algo diferente, assim, sabe? Sobrenatural. Não, era do jeito que eu entendia, né? Então ela teria que falar para mim ou comigo de um jeito que ficasse compreensível para mim. Então não foram muitas vezes, mas poucas vezes as que eu falei, ela me esclareceu sobre algumas coisas e me esclareceu sobre isso que eu estou passando aqui para vocês. E como uma das minhas principais funções é transmitir esses mistérios divinos que eu gosto muito, né, que eu estudo isso, eu me coloquei, né, à disposição de Deus. O que seria me colocar à disposição de Deus, né? Eu procurei me equilibrar nos meus desequilíbrios, tratar as minhas dores, tratar as minhas mágoas. Eu me coloquei numa situação na qual eu poderia compreender e receber melhor essas energias divinas, né? Desses mistérios divinos. Então assim, não é que eu sou um privilegiado, ou eu sou um santo, ou qualquer outra coisa assim. Não, eu verifiquei o que eu precisava melhorar e me coloquei de uma forma que eu pudesse estar apto a entender os mistérios divinos. Então eu via muito isso no livro do Rubens, né? Ele falava lá que as divindades procuram pessoas aptas a transmitir os seus mistérios para os seres humanos. Então eu pensei, bom, eu quero ser um instrumento divino então. Porém eu tenho que melhorar, tenho que purificar certas coisas em mim para ser um bom instrumento divino.
Então foi isso que eu fiz, eu passei a me reequilibrar no que eu precisava para receber de uma forma mais clara e menos desvirtuada essas informações divinas, né? Então, quando ela falou comigo, eu já estava apto, né? Eu já estava melhor. Não foi assim de uma hora para outra. Levou um certo tempo, né? E muitas dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês, então me foi esclarecido por ela e ao mesmo tempo, intuitivamente, né? Tanto a Grande Mãe quanto as divindades, nossos anjos da guarda, eles nos guiam, né? Eles nos intuem a pensar de certas formas, a chegar em certos conhecimentos, nos colocam nos lugares específicos, né? Para que a gente tenha um aprendizado específico daquilo. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. E hoje eu tenho essa missão, que é falar sobre a Grande Mãe, né? Uma das minhas missões é essa. Porque quase ninguém fala dela, né? Você vê às vezes em grupos de sagrado feminino que tem um pouco mais, mas ainda assim muito pouco, né? Então eu tenho essa missão também e eu vou gravar mais alguns outros vídeos falando sobre a Grande Mãe, né? Então eu queria pelo menos gravar esse, né, para introduzir, para contar mais ou menos para vocês como que ela é, dentro do que eu aprendi e como que eu passei a ter esse contato, né, com ela, que foi assim, do nada eu resolvi, do nada não, né? Tive essa curiosidade pela parte feminina do Criador, provavelmente foram os meus guias, né? Meu anjo guardião, meu mestre, ou a própria mãe ali, né? Me induzindo, porque viu que eu queria ser um instrumento divino, né? Estava me tornando apto. E aí me viu talvez ali alguém que poderia falar alguma coisa de bom, né? Não sei. E já foram me intuindo a tentar esclarecer, ficar mais curioso sobre os mistérios divinos femininos, né? E aí as coisas foram se abrindo para mim. Fui lendo um livro, o livro do Rubens tem bastante coisa, né? Do Rubens Saraceni, e certas coisas foram ali se abrindo para mim. Então foi assim que eu fui chegando e aprendendo as coisas femininas. Já aprendi bastante coisas, muitas delas eu aplico em mim mesmo, né, no meu dia a dia, e realmente funcionam. Quando vem alguém me falar algum problema, de alguma coisa que eu detecto é um problema feminino, eu já consigo esclarecer e transmitir um conhecimento um pouco melhor para aquela pessoa. E a maioria dessas pessoas falam que realmente fazem muito sentido para elas, né, ainda que elas não consigam transferir esses conhecimentos na prática, né, no dia a dia delas, mas elas, a maioria das que eu falei, pelo menos quase todas, todas as pessoas me disseram que fazia muito sentido aquilo que eu falava, tá? E pelo que elas me falavam, eu também percebia que onde que estava ali o erro, né? Onde que estava o problema, onde que estava ali as respostas do que ela tinha que fazer. Enfim, eu vou então encerrando esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, mas vou trazer mais para vocês sobre a Grande Mãe, né? Vou tentar aí levar um conhecimento maior sobre ela. Mas basicamente é isso, né? O que eu falei. Então faz muito sentido, né? O Sol, a Lua, né? As fases da Lua no ciclo, né? Até menstrual da mulher, né? Um dia ela está de um jeito, outro dia ela está de outro. Então isso é interessante para você aí que é feminino, né? Que para você entender a si mesma, né? E para os homens também, né? O masculino entender um pouco mais, né? O feminino entender neles também que eles precisam desse lado, né? Então eu vou começar a falar mais desses mistérios da Grande Mãe, né? Os mistérios femininos. Bom, então vou ficando por aqui. Peço a Deus, né, que nos abençoe, mas também agora peço a Deusa Mãe que nos abençoe também, que nos guie, né, nos ampare, nos proteja e nos estimule, né, cada vez mais no sentido virtuoso e verdadeiro, tá? Então, que Deus Pai, Deusa Mãe nos abençoe. Até a próxima. Obrigado.